Bom, pessoal, voltando com matemática, como sempre, nós procuramos ver aquela questão que o aluno sentiu maior dificuldade, aquela questão que ele achou bonita, não é? E que o professor também e comenta, e é o que nós vamos fazer agora. Com Helena. Helena, qual foi a questão que você achou assim, que você deu uma parada diante dela? Você parou para ver a questão, não é? Sentiu o peso da questão. A questão 17, que eu queria que o professor comentasse. Ela estava dizendo aqui que ela gostou da questão 17 porque foi abordada em sala. Não que ela tenha tido dificuldade, né, Helena? Mas ela achou interessante a questão. É sobre o que, Valfrido? São números palíndromos ou capicua. São números que escritos de trás para frente e de frente para trás ele permanece o mesmo, inalterado, como 121, por exemplo. Certo. Né? Palavras, a gente pode ter Ana. Em linguagem também se usa, né? Muito. Na verdade, palíndromo, se eu não me engano, se fala para palavra. E capicua para números. Números, né? A gente mas usa ele palíndromo para palavras. Né? Ele chamou aqui número palíndromo ou capicua. Enfim, ele deu aqui uma lista com alguns, como se fosse uma cartelinha, com alguns números que o estudante poderia usar para formar esses números capicuas. Aí o aluno tinha que perceber que alguns números só tinha um valor, outros números tinham 2 valores e outros números tinham 4 valores. E no final ele perguntava quantos números capicuas de 4 algarismos podemos formar com essas cartelinhas que ele deu. Então a gente tinha que pensar o seguinte: para ele ser capicua, o número de 4 algarismos, esses 2 aqui da ponta tem que ser iguais e esses 2 aqui do meio tem que ser iguais. Seria como se fosse A, B, B, A, para ficar igual. Então, como ele tinha 2 opções com 4 números, com esses 2 números, número 2 e o número 6, tinham 4 algarismos que ele podia usar. Então, com esses 2 algarismos, ele poderia formar números 2222 ou 6666. Os outros, com exceção do número 1... Não, o número 1 tem 2, né, Helena? Quais foram os que tinham só 1, Helena? Foi o número 5, não foi? Número 5 e número 8. E o número 8, que só tinha um número. Então, com esse, a gente não pode formar. Porque se ele só tem uma cartelinha com o número 1 e uma cartelinha com o número 8, a gente não consegue repetir, né? Formar uma duplinha. Então ele fazia as contas e percebia que existem 7 possibilidades para o primeiro e para o último, e no meio, para os 2 do meio, existiam 6 possibilidades. Então ficaria 7 vezes 6, mais essa dupla que eu posso formar com o que tem 4 elementos, que são 2222 e o 6666. Que daria um total de 44 números que ele podia formar. Mas é uma questão bastante interessante e eu queria ressaltar até isso. Questões que a UPE, de um modo geral, ela pegou questões diferentes. Isso é bom, né? Não foi uma abordagem difícil, é uma abordagem fácil, né? Acessível ao aluno e com uma linguagem, digamos assim, meio inédita. Ótimo. Então, questões criativas, não é? E você, Gilberto, que questão gostaria? Acho que a questão 20 chamou bastante atenção também. A 20? Ela assustou um pouco. A dificuldade maior dos alunos, né? Pelo menos os alunos que foi uma questão difícil, Alfredo? Ela se enquadraria, professor, dentro do perfil do aluno, numa das mais difíceis da prova, né? Ela junto com a 21, né? Ela pode ter sido as 2 questões mais, no mínimo, trabalhosas, né? Alguns podem dizer, porque a gente está comentando aqui no ponto de vista do aluno, né, professor? Claro. Então a gente tem que ver o que é que o aluno achou e não o que é que a gente acha, né? Somente. Então ela é uma questão de média aritmética, né? Que assim não é uma média diferente, é uma média usual, né? Todo mundo calcula a sua média do boletim, né? Todo mundo é a média aritmética normal. Mas ela requer um pouco de cuidado em alguns aspectos, que ele diz assim, essa daqui eu vou ter que ler um pouquinho. Em uma Olimpíada de Matemática foi calculada a média aritmética dos pontos obtidos pelos meninos e pelas meninas. Então ele já começa separando o grupo. Certo. O grupo de meninos e o grupo de meninas.
Se cada menino tivesse obtido 4 pontos a mais, a média do grupo teria aumentado de 1 ponto. Então ele faz separado e depois ele faz a média do grupo. Quando ele faz essa conta, dá uma certa média dos meninos, dá uma certa média das meninas e dá uma certa média do grupo. Depois ele pega e adiciona 4 pontos a mais a nota de cada menino. Se eu adicionar 4 pontos a mais em cada menino, a média desse grupo dos meninos aumenta também em 4 pontos. Certo. E das meninas ele não faz nada. Mas com isso, o grupo ficou com 1 ponto a mais na média. Porque quando você aumenta as notas individuais, você vai ter um acréscimo de média lá na frente. Nisso teria que fazer um sisteminha um pouquinho complicado, né? A gente tá Um pouquinho complicado. resolvendo né? lá fora, porque ficam muitas incógnitas, muitas variáveis. Agora o tempo, né, que é uma questão dessa requer, É, não é? exatamente. Mas Foi Conseguiu fazer, Gilberto? Consegui fazer a questão? Sim. Não. Essa questão eu passei muito tempo tentando fazer ela em algumas maneiras, mas não consegui chegar no resultado certo. Helena, conseguiu fazer? Não. Fiz errado, mas realmente foi muito difícil, eu achei muito trabalhoso. porque Então, a aí no partir final desses sistemas, o aluno conseguiria chegar, mas levaria um tempo. ia achar uma relação entre a quantidade de homens e a quantidade de mulheres, que era o que ele pedia na questão, e sabia qual era o percentual de mulheres. Pronto, essa foi a dificuldade da questão 20. E essa questão realmente deve ter feito uma diferença grande, não é? Para Agora sim, por mais que a gente diga ao aluno O para índice não de perder acerto. tempo, né? verdade. Não perca tanto tempo numa questão, não perca tanto tempo, pule, vá para outra. Mas parece que é um imã, né? É. Parece que atrai mais E a é o gente. desafio, né? É. É o desafio de Não, quem eu vou estudou, resolver, né? eu Quem quero resolver, eu sei fazer, né? foi fundo naqueles conteúdos E como o do assunto programa. era fácil, né? Média aritmética, ele ficava assim nesse de, não, eu sei resolver, né? E perdia tempo por causa disso. Muito bem. E, Valfrido, com relação Pronto. a alguma restrição de quesitos, eu vi que vocês professor. estavam conversando com os alunos, você estava conversando Foi. sobre a questão 20, é isso? 22 22 e 2. é a última questão, da né? prova de matemática. Sim. É o seguinte, professor. Foi uma infelicidade, digamos assim, da UPE, essa questão 22. Porque ele dá um enunciado dizendo assim: ao término do ano letivo, um professor de química aplicou um simulado com 50 questões, cada uma valendo 1 ponto. Sim. Ele diz isso no texto inicial. 50 questões, cada uma valendo 1 ponto. Então, no máximo, esse aluno tiraria 50. 50. Para avaliar estatisticamente o rendimento dos estudantes de uma turma da escola onde ele trabalha. Os resultados de cada estudante nessa avaliação estão descritos a seguir. Aí ele dá uma tabela com as notas dos estudantes. Sendo que nessa tabela tem valores de notas dos alunos igual a 60. Aí fica a pergunta. Ele errou o enunciado ou ele quis botar esses 60 para que o aluno percebesse E descartasse. e descartasse esses 60? É complicado, hein? Por isso que eu digo que E a foi uma resposta por infelicidade. dois caminhos? E a resposta por dois caminhos. Eita, aí é brabo. Se ele considerar que não pode ninguém tirar 60, ele vai eliminar os 60 e vai achar a letra B de bola. Sim. Agora, se ele achar que lá em cima ele se equivocou porque quando ele diz assim, os resultados de cada estudante nessa avaliação estão descritos a seguir, então ele está considerando que o estudante teve essa nota realmente. E qual foi a resposta do gabarito A oficial? resposta do gabarito é considerando que a tabelinha aqui está certa. Considerando os 60. Considerando os 60. E foi a letra D de dado. É uma infelicidade, né? Porque aqui mesmo a gente tem 4 alunos aqui. 2 fizeram de um jeito, 2 fizeram de outro. Fizeram do outro. Então isso... E você pegando o universo todo de candidatos, Exatamente. não é? Exatamente. E que isso tem que ser levado em conta Foi pela uma infelicidade, comissão. né? A prova estava belíssima. Não era uma questão Organizadores. difícil, vale salientar. Não era. Não é uma questão simples de estatística. Cobrava as 3 principais perguntas da estatística, média, moda e mediana. Então, era para ser uma questão Tranquila. tranquila, bonitinha, mas teve esse pequeno deslize. Perfeito, então nós vamos encaminhar a comissão da UPE também, né, esse comentário aqui feito, e obviamente que eles vão definir pelo melhor caminho, que no meu entendimento aí
deve ser adotar as duas, não anular a questão, não é? Mas adotar os dois caminhos possíveis Para não prejudicar ninguém, né? para a questão. Até porque é uma questão que você anula, você redistribui, não é? E com isso você tira o caráter diferenciador que aquela questão poderia ter, certo? Eu queria agradecer a você, Valfido, por ter passado essa tarde e noite aqui conosco. Agradecer também a Gilberto, a Helena, né? Os comentários aqui de matemática. E daqui a pouquinho a gente volta, ainda temos português, literatura, filosofia, não é? Para fechar as provas de hoje. Até já.